Olá, bem-vindos ao programa Saúde Só por Hoje, um programa que visa conscientizar, incentivar e informar o ser humano da importância em se preocupar com seu estado físico, mental e emocional, um dia de cada vez, para que toda ação e intenção se torne um hábito, promovendo uma vida mais saudável em todos os aspectos. Através de entrevistas, o Saúde Só por Hoje tem como objetivo levar dicas, sugestões e informações de profissionais da área da saúde, como os médicos de várias áreas, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais da medicina alternativa, esteticistas e muitos outros, onde você terá informações e direcionamento para a longevidade e obter dias mais produtivos e felizes. O tema do nosso primeiro programa é a mulher, já que neste mês, o dia 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. No caderno especial de hoje, vocês vão conferir dicas para a saúde da mulher gestante, da mãe e da mulher na melhor idade. Entre esses assuntos, vamos falar da gestação e os diferentes partos, de hábitos alimentares saudáveis, da prática de atividade física. Fique aí, porque o Saúde Só por Hoje volta já com muita informação para você. Parto real e imaginário. Antes que o bebê seja colocado nos braços da mãe, muita coisa acontece. Dúvidas são inevitáveis. Será que eu vou conseguir ter um parto normal? Como será a anestesia? O que acontece se o bebê estiver na posição errada? E a tal dor, será que vou suportar? No mercado voluntário existe o trabalho das doulas, especialistas em acompanhamento de partos. Veja. E hoje nós vamos conhecer e entender como funciona a profissão de doula. E para isso estou aqui com a Cristiane Raquiele. Ela é educadora perinatal e doula. Cristiane, como é que funciona esta profissão doula? A doula é uma profissão, na verdade, um profissional capacitado para atender a mulher durante a gestação, o trabalho de parto e o pós-parto. Ela é uma profissão que tem ainda não tem uma regulamentação, ainda não existe nada formalizado do nosso trabalho, mas nós temos que passar por um curso preparatório, uma capacitação de alguns dias, onde nós aprendemos um pouco de fisiologia, um pouco da parte emocional da gestação. E tem que ser profissional da saúde para se tornar uma doula? Não. Não existe assim um pré-requisito básico, mas o ideal seria que a mulher pelo menos tivesse convivido com a gestação e o parto, ou que seja uma cesárea, mas que ela tenha vivenciado a experiência da gestação. Agora, quais são os benefícios que uma gestante tem em procurar uma doula para orientação? Qual que é o trabalho de vocês? É antes e pós ou não? Sim. Os benefícios, o trabalho da gente é mais apoio, principalmente emocional e físico, na hora do parto, né? Então, antes do parto, é aquela coisa da dúvida, da ansiedade. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de apoiar a mulher, de dizer que aquilo é normal, que aquilo vai passar, que aquele enjoo é temporário, algumas coisas assim. E no trabalho de parto, o apoio é mais efetivo, é físico mesmo, né? A gente ajuda com massagem, ajuda a achar posturas, posições que a mulher pode ficar mais confortável para aliviar a contração. Até chegar esta hora, né? Essa hora bendita que toda mulher deseja tanto, quais são os trabalhos que vocês fazem? Essas reuniões são mensais? Qual a periodicidade? Nós temos o grupo de apoio, que funciona mensalmente. Eu tenho também uma atividade que eu faço como rede de apoio à gestante do município. Então, eu trabalho em algumas unidades de saúde, nos grupos de gestante, eu também trabalho lá como voluntária. E quando o casal me procura para um atendimento particular, então eu vou à casa do casal e a gente faz um preparo coletivo, o casal e eu, até o dia do parto. No dia do parto eu fico com eles até a ida para o hospital,
passo todo o processo do nascimento e o pós-parto imediato com eles. E para quem quiser e estiver nos assistindo, que quiser participar dessas reuniões, como que faz? Com quem que elas podem procurar? Pode acessar o blog, que é o partohumanizado.araraquara.blogspot.com. Lá tem sempre o calendário de reuniões, calendário das palestras nas unidades de saúde e o nosso contato telefônico também. Mas para se ter uma gestação saudável, é importante também que a mulher faça exames de rotina, avaliações mensais para saber da sua saúde e do bebê. O ginecologista obstetra, Dr. Antônio Alves Ferreira, fala sobre o pré-natal. Um acompanhamento médico nesta fase pode fazer a grande diferença, podendo até evitar ou corrigir doenças do bebê. E nós estamos aqui com o Dr. Antônio Alves Ferreira, obstetra e ginecologista, e ele vai nos falar da importância do pré-natal. Doutor, qual a importância do pré-natal durante a gestação? O sucesso de todo o nascimento, né, é um pré-natal bem feito. São as consultas de rotina em que a paciente faz. Na verdade, o pré-natal, ele se inicia antes, talvez, do próprio resultado do exame. A paciente, quando ela mostra a intenção de engravidar, é sempre bom ir no médico dela para entrar com ácido fólico antes, para fazer a prevenção de algumas anomalias que o ácido fólico faz a prevenção. Aí, no momento em que ela engravida, ela procura o seu ginecologista, onde vai fazer um exame de toque, um exame de rotina, junto com o exame, o beta-HCG, que hoje a gente faz ou de sangue ou de urina, para confirmar a gestação. Confirmando porque, às vezes, infelizmente, o saco gestacional não evolui, ele não entra no útero, para na trompa, onde tem uma eventualidade chamada gravidez ectópica, que é uma eventualidade rara, mas infelizmente existe. Então, a primeira consulta, ela vai fazer um exame ginecológico e o médico vai pedir uma relação de exames de sangue. Que são esses exames? É o tipo sanguíneo, é o hemograma, é o exame de toxoplasmose, é o exame de rubéola, é o exame do HIV, é o exame da hepatite B, o exame da hepatite C, é a glicemia, é a urina tipo 1. Esses exames todos fazem parte da rotina do pré-natal. Qual a periodicidade do pré-natal? As consultas são mensais. Uma gestação são 40 semanas, então até o fim do 8º mês é uma consulta mensal e no último mês nós vimos a gestante uma vez por semana. Isso em condições de gestante normal. Você tem gestante que tem hipertensão, que são as eventualidades chamadas toxemia gravídica, que essas gestantes nós acompanhamos e fazemos os outros exames, a tococardiografia, os exames de sangue são feitos de uma maneira mais curta o período de tempo e o controle delas passa a ser semanal. Isso depende da taxa pressórica da paciente. E nestas visitas ao consultório, ao médico, também são feitas as ultrassonografias, né? Nós sabemos que tem várias opções tecnológicas hoje em dia. Fala um pouquinho sobre elas. Hoje a Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos um determinados protocolo, a gente segue o que a nossa sociedade indica, porque às vezes a paciente chega e quer fazer um ultrassom por semana, por mês, né? E qual que é o critério para isso daí? Então hoje, assim que a gente determina o início, a paciente aparece com o resultado positivo, lá para a 6ª, 7ª semana, nós fazemos um para ver a posição dentro do útero. Na 12ª semana, que seria no mês seguinte, a gente faz que a gente vai fazer uma medida chamada translucência nucal, que é onde algumas malformações, existe uma medida alterada, essa medida é um pouquinho maior, aí é claro que você vai complementar com outros exames de sangue. Aí você faz outro, geralmente com 17ª semanas, aí essa fase é a melhor fase para você determinar o sexo, né? A gente tá brincando assim que erra muito, não erra não. O ultrassom hoje ele é muito fiel, feito na 17ª semana, os erros em ultrassonografista experiente chega a menos de 0,2%, né? E aí depende de cada caso, mas geralmente
você faz outro com 28ª semana e outra com 36 semanas. O ultrassom, no final, quando você tem uma quantidade de líquido menor, o grau de resolução já é menor. Entre o 3D e o 4D, hoje basicamente todos os ultrassons são de terceira dimensão, a diferença do 4D onde você consegue penetrar dentro da própria, você vê o rim, você vê o pulmão, você vê o coração e você vê mínimos detalhes, sem contar a face, né? Que o ultrassom, às vezes a paciente faz o 3D, ela está pensando em ver a fotografia do nenê e só vê aquela caveirinha. E o 4D ele já tem um esboço do nenê, já tem os traços, já tem uma noção. E a melhor fase para você fazer o ultrassom de 4D seria entre a 20ª e a 28ª semana, em termos de que existe uma proporcionalidade entre a massa sólida e a massa líquida, que são os líquidos. Depois dessa fase, o líquido ele já vai diminuindo um pouquinho, e isso vai determinando que a imagem não seja muito boa. E no próximo bloco você vai ver: seios com silicone podem permitir uma amamentação tão saudável quanto aqueles que não passaram pela operação? E mais, Araraquara é contemplada com um projeto voltado à saúde do idoso. A nossa equipe conversou com a maior autoridade brasileira em Liancum. Fique aí, o Saúde Só por Hoje volta já. Ao contrário do que a maioria das mulheres pensa, seios com silicone podem permitir uma amamentação tão saudável quanto aqueles que não passaram pela operação. O assunto, no entanto, é rodeado de dúvidas e, para esclarecê-las de uma vez por todas, convidamos o cirurgião plástico Dr. Roberto Marino. Veja. E hoje nós viemos conversar com o cirurgião plástico, Dr. Roberto Marino, que vai nos esclarecer dúvidas com relação ao procedimento cirúrgico pós-cirurgia, ou pós-parto, né, doutor? Boa tarde. Doutor, com relação a uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, depois de quanto tempo que a mulher, depois de ter tido um bebê, né, ou de um parto, ela pode passar por um procedimento cirúrgico? Olha, um bom tempo após a gestação, após você ter dado à luz, as alterações da gravidez ainda permanecem no corpo da mulher, né? Então eu digo que é o seguinte, precisaria pelo menos 6 meses de uma pós-gestação para que esses hormônios femininos eles acabam diminuindo, para que o edema e que para se estabeleça a quantidade, o excesso de pele que sobre pós a gestação. Então eu diria, em torno de 6 meses para uma plástica de mama, tá? Isso 6 meses após o fim da lactação, e eu diria 1 ano e meio, 9 meses a 1 ano para se fazer qualquer cirurgia de lipoaspiração ou de plástica abdominal. Agora, doutor, com relação ao implante de silicone, né? A mulher, quando ela amamenta, principalmente quando ela amamenta, né? O seio, ele tende a cair um pouco, né? Então, já que ela amamenta depois de 1 ano e meio, é recomendado fazer o implante. Isso. Primeiro tem que ser uma avaliação muito precisa de como que ficou a mama dessa paciente, dessa mãe, né? O que acontece? Com a gestação, as mamas aumentam de volume muito rápido, elas ganham um tamanho maior, ou as auréolas ficam maiores e mais escuras e podem aparecer estrias. Se a paciente, durante o exame clínico, já parou de amamentar, já está com a mama estabilizada e você observar que não tem flacidez, pode-se colocar a prótese mamária. Se você percebe que essa mama, além da diminuição do tamanho que dá pela regressão da glândula, apresenta flacidez, você tem que fazer realmente a plástica mamária, em que você tem as incisões, os cortezinhos em volta da auréola, dependendo de cada técnica. Então vai depender muito da visualização, do estado atual da mama, mas geralmente é a plástica mamária associada à prótese. Agora, doutor, com relação à mulher que faz o implante antes mesmo de engravidar, existem outros rumores aí que diz que se você coloca um silicone e depois vai dar de mamar, pode ter algum problema. É verdade? Olha, eu posso dizer para você que não é verdade. Por quê?
Se for feita uma cirurgia por um cirurgião plástico bem formado, uma pessoa que seja membro da sociedade, que tenha todo o cuidado técnico, o que acontece? Primeiro, ele vai escolher a via de acesso mais adequada, ou em volta da auréola, ou por baixo do sulco da mama, ou até pela axila. Segundo, ele vai evitar atingir durante a cirurgia os ductos mamários, que é onde os leites são ejetados para fora do mamilo, onde você tem a descarga mamilar, por onde sai o leite. Então, se ele conseguir fazer essa cirurgia debaixo da glândula, debaixo do músculo, sem ter nenhuma alteração a todo o aparelho produtor de leite, isso pode ficar tranquilo, que vai dar de mamar do mesmo jeito que se não tivesse tido a prótese. Em algum caso, as pacientes têm mama tão pequena que a colocação da prótese até ajuda na pegada do bico do bebê, conseguir se posicionar melhor para fazer, para conseguir mamar. Isso para relação à prótese, tá? Se a gente for transportar para plástica mamária, aí já é outra história. Pacientes que têm mamas muito grandes, realmente tem aquelas mamas que chegam a realmente ficar até 1 quilo a mais do volume habitual, aí sim, essa cirurgia, se não for feita com muito cuidado, pode ter lesão dos ductos mamários e aí acabar alterando a lactação. Agora, vamos falar então da cirurgia plástica abdominal. O que o senhor recomenda com relação a tempo? Eu sei que o senhor falou que depois de 6 meses aproximadamente, né? Mas a gente sabe também que junto da plástica existe também um critério com relação à alimentação, né? Então uma coisa ajuda a outra também, né, doutor? Acho fundamental toda gestante ter um acompanhamento, tá? Com uma nutricionista, com alguém da prática esportiva. Por quê? Porque durante a gestação você engorda de 7 a 20 quilos, né? Imagine se você engordar os 20 quilos ou um pouquinho mais. Essa gordura vai realmente alterar toda a evolução. Tem a parte genética, aquelas pacientes que engravidam, têm a gestação e não parece. Nossa, eu tô me vendo. Você vê que não tem nada, que não precisa fazer nenhuma cirurgia, apenas alguns retoques, alguma pequena cirurgia. Se você tiver um acompanhamento nutricional, fizer exercícios durante a gestação, tá? E tá muito bem indicado, por exemplo, pilates, a hidroginástica, e nesse tempo todo tratar da tua pele com hidratantes, o teu pós-gestacional vai ser muito bom e vai ajudar muito a gente no nosso trabalho. Mas se você realmente não tiver esse acompanhamento, engordar, por exemplo, 25 quilos, perder os parâmetros, na verdade, saudáveis para uma gestação, aí sim você vai ter o quê? O aumento da gordura abdominal, o organismo vai acumular gordura nos flancos, na parte baixa das costas, né? O aumento gradativo do útero vai fazer com que o seu abdômen seja cada vez mais protruído, afaste a musculatura abdominal, aí sim vai ser obrigado a fazer a abdominoplastia associado à lipoaspiração. Agora, curiosidade, o que as mulheres procuram mais? Que tipo de cirurgia ou de procedimento cirúrgico pós-gestação? Pós-gestação, o principal mesmo é plástica de abdômen, abdominoplastia associado à lipoaspiração, tá? Porque é a parte do corpo da mulher que a gente pode dizer que mais se preocupa depois da gestação, que mais é afetada. E quando ela não faz a mamoplastia num primeiro tempo, acaba fazendo num segundo tempo. Doutor, com relação a essas cirurgias, então, o senhor procura fazê-las em um hospital, por conta até mesmo dos centros cirúrgicos, aparatos, né? Ou em consultório médico? Olha, as duas cirurgias são factíveis tanto em hospital quanto em clínica. Eu prefiro realmente fazer em hospital, pelo aumento da segurança do paciente, do intraoperatório, de todo o aparato que a gente tem no hospital, de anestesista, de centro cirúrgico. Então, eu prefiro fazer essas cirurgias realmente em ambiente hospitalar. Isso vai depender muito da clínica da paciente, né? Da minha conversa com ela, porque se ela tem alguma alteração, por exemplo, uma alteração cardíaca, ou realmente ela não se sente bem em fazer numa clínica, eu prefiro fazer no hospital. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Agora é com você, Di. Araraquara é contemplada com o projeto Prevenções de Quedas de Idosos. O plano de atividade foi escrito e organizado pela Secretaria de Esportes de Araraquara, junto do Departamento de Vigilância em Saúde. A intenção é trabalhar a coordenação motora, equilíbrio, força muscular do idoso através de atividades como, por exemplo, o Lian Kun. Aliás, devido ao projeto, Araraquara recebeu a maior autoridade em Lian Kun do Brasil. Veja detalhes na reportagem.
Em 1987, quando eu voltei para a China pela primeira vez, depois da abertura da China, e lá eu ouvi falar das 18 terapias, né, que inclusive ganhou prêmio lá na China, de melhor desenvolvimento científico na área de práticas corporais. Aí eu conheci pessoalmente o criador e ele me autorizou a trazer para cá, para o Brasil, essa prática. Sendo assim, você é a maior autoridade, né, aqui no Brasil com relação ao Lian Kun, né? Mas muitos estudos ainda estão sendo feitos. Como é que anda, né, esse campo da pesquisa com relação ao Lian Kun e à saúde? Eu já nem sei se eu sou a maior autoridade. Daqui a pouco, por exemplo, você vai falar com a Maristela Botelho, que ela, nas competições, porque tem apresentações na China a cada 2 anos na Associação de Lian Kun em Xangai. E ela é a campeã dessa prática, né? Então ela foi minha aluna e até me superou. O Celso, por exemplo, com o trabalho dele, ele também me supera em muitas coisas. Mas a nossa cidade recebeu de uma única vez 2 mestres em Lian Kun, Maristela Botelho, que foi aluna de Maria Lúcia Lee. Também esteve presente na cidade para auxiliar no curso de prática das 18 terapias chinesas. Ela tem o título internacional de arbitragem da modalidade. Nós temos a Associação Internacional de Lian Kun em 18 terapias, com a sede em Xangai, onde vive o Dr. Zhuang, que foi quem criou esse método terapêutico. E a cada 2 anos ele faz um encontro mundial, né, para ter um intercâmbio aí, internacional, convidando as pessoas do mundo todo para participarem desse evento, onde a gente tem uma demonstração, que na verdade eles falam competição, mas a gente fala demonstração, que tem os juízes que avaliam. E eu já fui mais de 10 vezes nesse evento representando o Brasil. A Lúcia me passou a técnica e eu fui aperfeiçoando. A cada ano que eu ia, eu fui melhorando essa nota até chegar em 2010, que foi o último encontro, e eu consegui uma nota máxima. Em função disso, eu tive a oportunidade de fazer um curso de árbitro. Foi o primeiro curso de árbitro que a Associação de Xangai ofereceu para o mundo todo, e eu era a única ocidental fazendo, porque tinha conseguido essa nota, então tem esse título de árbitro, onde a gente pode capacitar, corrigir, incentivar, fazer tudo aí com as 18 terapias. E eu estou aqui com o Celso Akira Oize, ele é educador físico e coordenador de práticas de exercícios da medicina tradicional chinesa. Celso, há 11 anos você coordena o curso de Lian Kun aqui em Araraquara. Fala um pouquinho sobre isso. O Lian Kun é um dos exercícios da medicina tradicional chinesa e que mais o brasileiro ocidental se adapta, porque são movimentos corporais de exercícios físicos mesmo, e tem tido muitos bons resultados nas questões ortopédicas, questões tendíneas, ossos, músculos e articulações. E até a classe médica tem contribuído muito na questão de pedir que o paciente necessitado desse tipo de exercício se dirija a um ponto de prática. E de onde veio esse seu interesse para trazer essa prática para Araraquara com tanta dedicação assim e com tanto sucesso, com pessoas realmente participando aqui nas praças da cidade? Enquanto educador físico, eu pensava em alguma atividade que pudesse não ter muitas contraindicações relacionadas à idade, à condição física, que todos pudessem se adaptar e treinar. E eu descobri o Lian Kun como sendo uma dessas práticas favoritas. E é indicado só para a terceira idade, Celso, ou quem quiser pode praticar? Não é só para a terceira idade. Serviria e atuaria na saúde de qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, né? Desde o jovem até o mais idoso. Não tem contraindicações. Já que ainda estamos na estação mais quente do ano e muitas pessoas sofrem devido a uma má alimentação, antes e depois da atividade física, nós vamos conversar com o nutricionista Hugo Comparoto, que nos passou dicas sobre o assunto. Veja.
Eu estou aqui com o Dr. Hugo Comparoto, ele é nutricionista e vai falar um pouquinho a relação de alimentação com atividade física. Doutor, qual é essa relação entre alimentação e atividade física? Edi, quando a gente pensa em nutrição e atividade física, a gente sempre deve estar observando o objetivo do paciente. Então tem aquele paciente que quer perder peso, tem o paciente que quer ganhar peso, ou simplesmente aquelas pessoas que estão preocupadas com uma melhora da qualidade de vida, do bem-estar. O que a gente sempre vai estar analisando é o quê? A composição corporal. Então, porcentagem de massa muscular e porcentagem de gordura. Por quê? Como a gente sabe, as pessoas que têm uma maior porcentagem de massa muscular, ela é uma pessoa mais ativa, ela é uma pessoa mais disposta, ela é uma pessoa mais saudável. Então a gente sempre vai estar buscando o quê? O ganho de massa muscular e a perda de gordura. Ou a manutenção dessa taxa de gordura, que às vezes pode estar boa, e melhorando sempre, aumentando a massa muscular. Como a gente viu hoje aqui, pela atividade física, havia uma maior concentração, uma população maior de idosos. A gente sabe que com o envelhecimento a pessoa tende a perder massa muscular e ganhar massa gorda, ficando assim uma pessoa menos ativa, tendo dificuldade para desenvolver as atividades diárias, ou simplesmente sentar, levantar e o próprio caminhar fica mais dificultoso, né? Então, como que a gente vai buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação própria para essas atividades físicas, para o ganho de massa muscular? Ela tem que ser uma alimentação, principalmente, a gente vai priorizar o fracionamento. Então, comer de 3 em 3 horas. A gente vai estar se preocupando com boas fontes proteicas, então, carnes magras, leites e derivados desengordurados, como fontes de cálcio. Boas fontes de carboidratos, então priorizar os carboidratos integrais como arroz integral, cereal integral, aveia, granola, linhaça, pães integrais, macarrão integral, tudo na versão integral, tendo uma maior concentração de fibras. Na prática dos exercícios físicos, nós temos que tomar vários cuidados, né? Principalmente nesta época do ano e este calor que faz em Araraquara, né, doutor Hugo? Sim, além da alimentação do dia todo, a gente deve se preocupar com o que eu vou ingerir antes, com o que eu vou ingerir durante e com o que eu vou ingerir após a atividade física. Sempre se preocupando também com a hidratação, né? A gente sabe que com uma pessoa que já está ficando desidratada, ela tem uma perda de até 30% no rendimento da atividade física. Então, ingerir bastante líquidos não somente durante a atividade física, mas ao longo do dia. Um bom controle disso é sempre observar a coloração da urina. Se a urina está branquinha, se a urina está incolor, na coloração da água, essa pessoa está hidratada, mas se a urina tende a ficar mais amarelada, essa pessoa tem que buscar sempre estar ingerindo água. Ah, mas eu não gosto de água, o que eu devo fazer? Umas gotinhas de limão na água gelada, colocar umas folhinhas de hortelã na água gelada, uma canela em pau, para modificar o sabor da água e estimular a pessoa a criar o hábito de sempre estar ingerindo água, evitando a desidratação. Com certeza. E quantos litros de água por dia é importante a pessoa ingerir? O consenso normal que a gente fala é de 1,5 litro a 2 litros de água, mas isso vai variar também de pessoa para pessoa. Então, sempre peço para o paciente estar observando a coloração da urina. Se ela está clarinha, então estamos bem hidratados. O programa Saúde Só por Hoje, especial da mulher, fica por aqui. Lembrando que a reprise acontece no sábado, às 10 horas da manhã. No próximo programa inédito de terça-feira, você vai poder se informar sobre as leis relacionadas ao câncer, sobre dores e terapias alternativas, além de dicas de beleza e estética, com o cirurgião plástico Dr. Roberto Marino e muitos outros. Muito obrigada pela companhia e fique com a homenagem a todas as mulheres existentes, feita por mulheres guerreiras, poderosas, mães e abençoadas como você. Queria dar os parabéns para a Edi nesse programa novo que está estreando, Saúde da Mulher. Edi, você é o exemplo de mulher batalhadora, simpatia, é também uma
super mãe. Então, eu queria dar os parabéns para você, aproveitar também e dar os parabéns para todas as mulheres de Araraquara. Tem muitas mulheres em Araraquara que são arrimo de família, que sustentam seus filhos, a sua casa, trabalham muito. Então, queria aproveitar e dar os parabéns para todas as mulheres de Araraquara. Um abraço para todo mundo. Existe uma frase da Chanel que diz mais ou menos assim, que o luxo não está na aparência e nem na riqueza, o luxo está na elegância. E o que é ser uma pessoa elegante? É uma pessoa que sabe se comportar, uma pessoa que sabe se relacionar com as demais e, principalmente, uma pessoa que sabe se amar. Então, é isso que a gente espera que as mulheres aqui em Araraquara encontrem em si, que elas saibam se amar, porque com isso elas vão estar sendo elegantes consigo e vão conseguir transmitir a beleza, o encanto e toda a delícia que é ser mulher. Queria parabenizar as mulheres que, assim como eu, estão no mercado de trabalho e usando razão e sensibilidade para, com êxito, conseguir atingir seus objetivos. Também as mães que estão em casa, se dedicando a cuidar e a olhar os seus filhos. E a Edi, que com o seu novo programa vai nos trazer muita informação sobre saúde. Sucesso e parabéns a todos.